Meio-dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires, em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde. A gente começa mostrando algumas das imagens que chocaram Santa Catarina. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, cara, que ventania! Nossa, filho! Meu Deus! Cara, cenário de guerra aqui em Chapecó. Que isso, cara? 9 mortes confirmadas em Santa Catarina por causa do ciclone bomba que atingiu o estado e deixou um rastro de destruição por onde passou. Nesta quarta-feira, o dia foi de calcular os estragos e começar a recuperação, mas ainda com alerta, já que os ventos mais fortes continuam. Vamos falar hoje também nesta edição de Covid-19. O estado registrou o número mais alto de mortes por Covid-19 em 24 horas. 17 mortes foram registradas. Além disso, 1.300 novos casos confirmados da doença. E entre eles, o governador Carlos Moisés, que confirmou na manhã de hoje que testou positivo para o novo coronavírus. Esses são alguns destaques da edição de hoje do seu Meio-dia Catarina. Subiu para 9 o número de mortes confirmadas por causa do ciclone bomba que atingiu o estado durante o final da tarde de ontem. De acordo com a Defesa Civil do Estado, uma morte foi registrada em Taiópolis, no norte catarinense, uma outra registrada em Rio dos Cedros, e ainda uma em Ilhota, no Vale de Itajaí. Outras 5 mortes ocorreram na Grande Florianópolis. 3 pessoas morreram em Tijucas, uma em Santo Amaro da Imperatriz e um homem morreu em Governador Celso Ramos. No oeste catarinense, uma mulher morreu em Chapecó e uma pessoa segue desaparecida em Brusque, no Vale de Itajaí. No final da tarde de ontem, o céu simplesmente escureceu de repente e o que veio depois foi assustador. Os ventos passaram dos 100 km por hora e causaram destruição por todo o estado. Em Mafra, no oeste catarinense, árvores enormes caíram no chão. Em Chapecó, os vidros desta academia estouraram com a pressão do vento. Cara, cenário de guerra aqui em Chapecó. Que isso, cara? Não tinha visto nada parecido ainda. Em Rio do Sul, várias árvores foram arrancadas e chegaram a atingir veículos que passavam pela rodovia. Em Balneário Camboriú, essa moradora registrou o exato momento que placas se desprenderam de um prédio e caíram sobre a fiação, causando explosões. Os fortes ventos pegaram de surpresa esses operários que trabalhavam em cima de um andaime quando tudo começou. Uma das partes que sustenta a estrutura arrebentou e eles ficaram pendurados. Foram momentos de pânico. Tinha que correr alguém lá naquele prédio, avisar. Eles tiveram que quebrar a janela de um apartamento para se salvar. Também em Balneário Camboriú, a força do vento arrancou janelas de vários apartamentos deste edifício. Destruiu vidros de lojas e derrubou mais árvores. Foi assustador o que aconteceu. Só na capital catarinense, ao menos 150 famílias ficaram desalojadas. O rastro de destruição foi visto em diferentes pontos da Grande Florianópolis. Em Florianópolis, o telhado de um condomínio localizado no norte da ilha foi arrancado com a força do vento. No sul da ilha, essa escolinha de futebol também teve o telhado destruído. Essa placa de sinalização, localizada no início da Beira-Mar Norte, na capital, foi arrancada com a força do vento. No bairro Estreito, uma pessoa registrou o momento que uma árvore caiu, interditando a avenida.
Por sorte, não atingiu nenhum carro. No município de Biguaçu, a torre de propaganda deste supermercado desabou e causou muitos estragos. Durante a manhã desta quarta-feira, os fortes ventos fizeram mais estragos aqui na região de Florianópolis. E, além disso, as consequências do ciclone que atingiu o estado ontem pôde ser vista com mais precisão ao longo da manhã de hoje. Florianópolis amanheceu com os reflexos do ciclone que atingiu a região de Santa Catarina nesta terça-feira. Cenas tristes de destruição ainda marcavam as ruas da capital. Os fortes ventos, que ainda estavam presentes no dia de hoje, fizeram com que uma árvore caísse na rua Trompovski, no centro da cidade. Esse posto de gasolina, que fica na região de Santo Antônio de Lisboa, também sofreu as consequências. Imagens como essa aqui são comuns em diversas ruas de Florianópolis. Os rastros da destruição, na verdade, estão presentes em todo o estado de Santa Catarina. Eu estou no bairro Santo Antônio de Lisboa, que fica em Florianópolis, na capital catarinense. E aqui, diversos estabelecimentos também tiveram as suas estruturas danificadas. Este restaurante, que fica bem em frente ao mar, teve a sua estrutura praticamente toda danificada. Um outro restaurante da região também teve parte do teto arrancado. Para quem mora por ali, as cenas foram assustadoras. Foi tudo muito rápido, né? Eu estava na praia e a gente viu que o mar começou a encrespar muito rápido, aí começou a vir um vento muito forte e já na mesma hora já começou a vir barulho de muita chuva e eu subi a servidão aqui correndo e aí começaram as coisas tudo voar ao mesmo tempo, chuva de granizo e muito estouro e muita luz forte, assim, muito brilho, e era decorrência dos galhos que estavam batendo nas árvores, né? No bairro Córrego Grande, uma árvore caiu em cima de 2 veículos na tarde de ontem. Os bombeiros tiveram que fazer o isolamento do local e prepará-lo para a retirada da árvore. O alerta e a atenção para esta quarta-feira continuam. A previsão é para que os fortes ventos continuem em toda Santa Catarina. Exatamente como a Ana falou, a Defesa Civil de Santa Catarina informa que sim, que a gente continua com esses ventos mais fortes ao longo de hoje, dessa quarta-feira. Inclusive, a gente já sente esse vento mais forte em vários pontos do estado. Mas essa história de que serão ventos mais fortes que ontem, como circulou aí nas redes sociais, uma onda de vento mais forte do que aconteceu ontem, terça-feira, é fake news, tá, gente? Está rolando sim nas redes sociais. Tem um gráfico, inclusive, que está circulando e que acabou sendo interpretado de forma equivocada por muita gente. Foi daí que surgiu essa história que gerou mais preocupação para os catarinenses, ainda mais depois de tudo que aconteceu ontem. Aliás, o gráfico já começou a circular quando os estragos ainda estavam acontecendo. Então, claro, gerou muita preocupação em todo mundo, mas não tem essa previsão, a Defesa Civil não confirmou. Sim, ventos fortes continuam, a gente sente, mas não será mais forte do que aconteceu ontem. Pelo menos não é isso que está previsto. Inclusive, eu vou até Lages agora e vou conversar com o João Batista Cordeiro Júnior, que é chefe da Defesa Civil. Eles estão fazendo aí estão passando por várias regiões do estado para ver a situação depois que nós tivemos todos os ventos fortes e os estragos em diferentes regiões. O que vocês conseguiram constatar até agora? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos fazendo, então, um levantamento, uma avaliação em todo o estado para verificarmos se vamos decretar uma situação de emergência, um estado de calamidade em todo o território catarinense. Nós já tivemos 101 municípios que registraram ocorrências com relação a esse vendaval e nós tivemos 9 óbitos e 2 pessoas ainda estão desaparecidas. Então, a situação ela provocou bastante danos, né, danos humanos consideráveis, e estamos avaliando, inclusive, da decretação de um estado de calamidade pública em Santa Catarina, até mesmo para termos o apoio da União para a reconstrução de muitos galpões públicos, estruturas públicas diversas que foram afetadas. De acordo com esse levantamento até agora, quais são as regiões mais afetadas? Em todo o estado catarinense, nós temos decorrentes desses eventos. Então, assim, nós não temos uma região específica do estado com um afetamento maior do que...
Nós acabamos de dizer que a história que estava rolando nas redes sociais, a tal da fake news, de uma onda ainda mais forte de ventos, que poderia acontecer agora, que realmente é fake news, que a Defesa Civil, em momento algum, emitiu esse alerta. Mas o que os catarinenses podem esperar, então, para as próximas horas? Porque o vento ainda está forte, né? E a preocupação continua. Nós ontem fizemos uma nota, né, de esclarecimento à sociedade de que aquela informação, ela, na verdade, os gráficos, eles eram legítimos, mas as informações escritas, elas contradiziam até o que tinha no gráfico, e a interpretação gerava dúvidas na comunidade, inclusive com ventos acima de 150 km por hora, tanto o monitoramento da Defesa Civil, os meteorologistas da Defesa Civil, quanto os da Marinha, e diversos outros modelos, avaliaram que essa situação ela não é a prevista. Nós temos, sim, a previsão de ventos fortes, de magnitude de até 100 km de intensidade. O maior perigo está sendo até o meio-dia de hoje, e teremos um pouco de mais vento ainda durante o dia, principalmente na região litorânea, mas com intensidade menor. Para a região litorânea, então, é onde esse vento pode continuar sendo mais forte. Fica para essa região. Eu tive problema agora com relação ao áudio, não consegui entender. Para a região litorânea, então, é que está previsto para ter esse vento um pouquinho mais forte ao longo dessa quarta-feira. Isso, nós temos o vento mais no litoral, então, na quarta-feira, e com a intensidade agora se reduzindo. Perfeito. João Batista, chefe da Defesa Civil, muito obrigada pela sua participação aqui no Meio-Dia, Catarina, e um bom trabalho aí que eu sei que vai longe para vocês. Muito obrigado. A gente se solidariza com toda a população catarinense, né? O governo do estado está com todas as estruturas a postos, com foco no auxílio, então, à nossa sociedade com relação a esse desastre. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Vou fazer um intervalo rapidinho e logo mais você vai ver que o governador do estado, Carlos Moisés, testa positivo para a Covid-19. Até já.